Olá, querido aluno do Descomplica! Vamos continuar com esse treino, hein? Vamos continuar resolvendo questões. E agora a gente começa a fazer exercícios de um tema que eu tenho certeza que para muitos de vocês é um tema meio chato, né? É a parte de histologia vegetal. Só para lembrar o que é isso, histologia é o ramo da biologia que estuda tecidos. Né? Você já viu histologia animal, que inclui epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E agora a gente começa a falar dos tecidos vegetais. Tecidos vegetais que podem ser tecidos meristemáticos, que são tecidos de crescimento, que garantem que a planta esteja o tempo inteiro crescendo. Podem ser tecidos de revestimento, como a epiderme, a periderme, já a gente vai relembrar o que é isso. O objetivo dessa aula de hoje é fazer exercícios desses dois primeiros tecidos, o tecido meristemático e o tecido de revestimento. Também existem os tecidos parenquimáticos, os tecidos de sustentação, os tecidos de transporte, que você vai ver numa próxima aula, e ainda uma aula separada, isolada, para a parte de hormônios vegetais, de fito-hormônios, que não é bem um tecido, né, mas é um aspecto fisiológico importante das plantas, essa parte do seu controle hormonal. Lelê? A gente começa então a resolver essas questõezinhas, espero que você já tenha tentado. Vamos pegar aí a questão 1, uma questão para ser, pai bola, sem perda de tempo. Nos vegetais, vamos encontrar diversos tipos de tecidos. Um deles é formado por células capazes de se multiplicar ativamente por mitose, dando origem aos outros tipos. Estamos nos referindo a quem? As plantas, diferentemente dos animais, elas crescem o tempo inteiro. E elas crescem o tempo inteiro porque elas têm células embrionárias ao longo de toda a vida. As células embrionárias das plantas não estão restritas à semente. Elas podem estar também na ponta do caule, na ponta da raiz, formando as chamadas gemas apicais, nas axilas, no sovaco da planta, que vai gerar ramos laterais. São as gemas axilares. E, além disso, ela tem também no interior do seu caule, no interior da sua raiz, células que, por mitoses, podem gerar o seu crescimento em espessura, que na próxima questão você vai entender melhor sobre isso. Esses tecidos são chamados tecidos meristemáticos. Os meristemas que determinam crescimento em tamanho são os meristemas primários e os que determinam crescimento em espessura, os meristemas secundários. Então, se você quiser encontrar numa planta uma célula com divisão mitótica, uma multiplicação celular, quiser analisar o número de cromossomos ou fases da divisão celular, você deve buscar sempre nos tecidos meristemáticos, que são os tecidos embrionários vegetais. Então a letra certa dessa primeira questão é a letra B, meristemas. Lelê? Vamos então para a segunda questão, uma questão da URCA, Universidade Regional do Cariri. Alô, Ceará! Típica de florestas com vegetação de cerrado, predominante na floresta nacional Araripe, a janaguba tem várias irmãs nos cerrados espalhados pelo Brasil. Mas o gênero da planta encontrado no Cariri é o único utilizado para a cura de doenças. O uso medicinal já ultrapassou os limites da crença popular e tem chamado a atenção da ciência. Pesquisadores de importantes universidades do país estão estudando as propriedades da janaguba. Sobre essa importante árvore da família Apocynaceae, é correto dizer que entre os componentes histológicos constitutivos da sua casca há o quê? Para responder isso, vamos entender o que é a casca de uma árvore. Aqui eu tenho um corte do caule. E aí esse corte do caule, ele já evidencia para você os meristemas secundários, os meristemas que determinam o crescimento em espessura. Esses meristemas são o câmbio e o felogênio. O câmbio é responsável por gerar os vasos condutores de seiva. O câmbio gera o floema mais para fora, para a periferia do caule, e o xilema mais para dentro. Então os vasos condutores são gerados pelo câmbio, um meristema secundário que determina, assim, um crescimento em espessura. E a casca do caule se refere ao tecido que reveste o caule, as partes duras, lenhosas da planta, que é a chamada periderme. Então a periderme do caule é a sua casca. E a periderme ela é formada por quem, né? Quem é o responsável pela sua formação? O responsável é o felogênio, que é um outro meristema secundário, que vai formar o
para fora e o filoderma para dentro. O suber é a cortiça, um tecido morto, mas um tecido que vai ser importante pelo seu papel de proteção à planta. Então o filogênio para fora gera o suber, tecido morto, mas que vai estar protegendo a planta do mesmo jeito. E para dentro ele gera o filoderma, que é um tecido parenquimático, que é um tecido de armazenamento de substâncias. Como a pergunta queria saber quais são os componentes da casca, a pergunta é quais são os componentes da periderme. E a resposta é então suber, filogênio e filoderma, né? Aí a ordem está um pouquinho diferente. A resposta correta é a letra C, filogênio, suber e filoderme, que é o mesmo que filoderma. Então, letra C, sem dificuldade. Oda, mas é muito nome, é muito decoreba. Sim. Dificilmente esses nomes assim vão aparecer no Enem, para você não ficar desesperado. Mas dependendo de outras provas, vestibulares que você venha fazer, é importante que você os saiba também. Lelê? E aí, tá gostando da aula? Quer continuar a assistir? Entra no nosso site. E mais importante, se inscreve no nosso canal, que você vai encontrar várias aulas de biologia e de outras disciplinas também, mas biologia é mais bacana. Lelê?